E aí, pessoal, vamos então continuar aqui. Nós trabalhamos esses conceitos introdutórios aí do direito empresarial. A gente fechou o bloco passado falando sobre a questão do profissionalismo, né? Quem é considerado profissional para se enquadrar dentro do conceito de empresário. Então agora vamos falar da atividade econômica organizada, né? Como a gente pode definir atividade econômica organizada? Se o empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada, empresa é uma atividade econômica organizada. É uma atividade de produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, quando a gente fala em atividade econômica organizada, são as pessoas que realizam alguma atividade, né, de forma econômica, ou seja, visando lucro, visando algum proveito, girando a economia, de forma organizada, organizando os 4 fatores de produção: capital, insumo, mão de obra e tecnologia. Então, sempre que a gente se referir a uma atividade econômica organizada, a gente está falando de empresa. Então, empresa, gente, é atividade. Um sinônimo de empresa é atividade econômica organizada. Então, atividade é aquela pessoa que realiza algum ato, né, que faz alguma atividade, que tem algum ato comissivo, ela comete algum ato, ela realiza alguma coisa, ela altera a forma das coisas, como? Realizando algum ato, fazendo alguma atividade. Então, quando a gente se referir aí à atividade econômica organizada, estamos falando de uma empresa. E por que eu estou batendo tanto nessa questão da atividade econômica organizada ser sinônimo de empresa? No dia a dia, a gente tem mania, né, de falar, usar o nome de empresa para qualquer coisa. Tudo ligado a essa atividade econômica organizada, a gente tem mania de usar o conceito de empresa. Então, popularmente, a gente tem o quê? As pessoas empregam esse termo empresa de uma forma muito equivocada. A empresa faliu, a empresa importou essas mercadorias. A empresa, gente, não é sujeito de direitos, não é sujeito de obrigações. Empresa não vai à falência. Imagina uma atividade econômica organizada indo à falência. O ato em si não vai à falência. Quem vai à falência é o empresário. Quem vai à falência é a sociedade empresária. Ela sim é sujeito de direitos, ela sim é sujeito de obrigações. Então, tecnicamente falando, juridicamente falando, é errado a gente falar a empresa faliu. A empresa importou mercadorias. A empresa não importa nada. A atividade econômica organizada não importa. A atividade econômica organizada não exporta. Ela não é sujeito de direitos e obrigações. Então, quem é sujeito de direitos e de obrigações é o empresário, é a sociedade empresária. Então, a empresa, enquanto sinônimo de atividade, não se confunde com o sujeito de direito que explora. Não se confunde com a sociedade empresária, não se confunde com o empresário. Eles sim é que vão à falência. Eles sim é que importam. Eles que exportam. E não existe fale. O empresário, ele fale. O empresário, essa forma verbal não existe. Esse presente aí não existe, não. O empresário vai à falência, ele não fale. O fale é do verbo falar. Então, só fazendo essa diferenciação aí nessa questão de linguística, só para a gente não cometer aí esse erro aí de futuro, ninguém pode falar, o empresário fale. Até porque estado de falência não é uma coisa contínua para a gente falar em presente. Ele está indo à falência, ele está falindo, mas ninguém fale. Então, voltando aqui, a empresa não se confunde com o empresário. Quem vai à falência é o empresário, quem importa, quem exporta, os sujeitos de obrigações, sujeitos de direitos e de obrigações é o empresário ou a sociedade empresária. Também, gente, é muito comum alguém falar, a empresa está pegando fogo. Empresa não é lugar. Empresa é atividade econômica organizada. Atividade econômica organizada não pega fogo. Então, empresa não é local de trabalho. Empresa é atividade. O estabelecimento empresarial é que pega fogo. O estabelecimento comercial, o estabelecimento empresarial,
né? O estabelecimento é o espaço físico, é o local onde a empresa funciona. Então lá sim pode pegar fogo, a empresa não. Mas eu também não quero que vocês acordem amanhã e falem: estou indo para o estabelecimento comercial. Né? A gente está trabalhando aqui uma linguagem técnica, a gente está trabalhando conhecimentos jurídicos. Né? Então, não vou brigar com ninguém aqui que falar comigo: estou indo, tem que chegar na empresa amanhã às 7 horas. Né? Isso não, né? Eu não quero que vocês usem isso no dia a dia. Né? Sou até pedante, mas eu quero que vocês saibam, né, que vocês juridicamente estão errados quando vocês falam de empresa como sinônimo aí, desculpem, de estabelecimento comercial. Então quem pega fogo é o estabelecimento comercial e não a empresa. Na atividade não pega fogo. E ainda tem também essa forma, né, um termo empresa como sociedade. Tem gente que fala: vou abrir uma empresa com fulano. Né? Você não abre uma atividade econômica organizada com ninguém. Você realiza uma atividade econômica organizada, né, com alguém ou sozinho, né, mas você não pode empregar aí o termo empresa como sinônimo de sociedade. Então não se diz aí: fulano e Beltrano abriram uma empresa. Você tem que falar o quê? Fulano e Beltrano contrataram, constituíram uma sociedade empresária. A empresa não é sinônimo de sociedade empresária. Empresa é atividade. Então, só para a gente conhecer aí bem, né, esses conceitos, essas diferenciações, né, saber como que a gente aplica de forma técnica, de forma jurídica, o conceito de empresa. Empresa, então, é atividade econômica organizada. O que é que a gente pode concluir, então? A gente somente emprega de forma técnica, de forma jurídica, o termo empresa quando for sinônimo de atividade, como for sinônimo de empreendimento. Então, se alguém diz, né, é muito arriscada a empresa, essa pessoa está certa. Né? O empreendimento é de risco. Essa atividade econômica organizada, ela é arriscada. Então, dessa forma, você está utilizando de forma correta a palavra empresa, o conceito de empresa. Então, a gente não pode confundir empresa com sociedade, não pode confundir empresa com estabelecimento comercial, a gente não pode confundir empresa com sujeito de direitos e obrigações. A empresa é o quê? A atividade econômica organizada e ponto final. Basta a gente fazer essa substituição mental para a gente saber quando que a gente está utilizando de forma certa e quando que a gente está utilizando de forma errada o conceito de empresa. Então a gente falou aí muito de atividade. Quando a gente fala de atividade, a gente também fala dessa atividade ser econômica. Então a atividade empresarial vai ser econômica quando? No sentido de que busca gerar lucro para quem a explora. Então o lucro pode ser o objetivo da produção ou da circulação de bens ou serviços, ou apenas um instrumento para alcançar suas finalidades. Como assim? Né? A gente lê a primeira vez, sou um pouco estranho. Gente, lucro toda atividade tem que ter. Vocês vão de convir comigo que ninguém, nada se sustenta se a receita não for maior que a despesa. Você precisa de ter no mínimo igual, no mínimo equivalente. Se você tiver uma despesa maior que suas receitas, uma hora você vai parar. Vai esgotar a sua fonte e você não vai ter condição mais de sobreviver. Mas tem doações. Doações são receitas que vão ajudar a equilibrar suas despesas. Então, precisa, óbvio, qualquer organização, qualquer atividade organizada, ela precisa de estar no mínimo igual receita e despesa. Mas, geralmente, busca-se sempre a receita maior que a despesa, porque no mês seguinte pode ser que você tenha despesa maior e você não vai ter condição de bancar, de manter aquilo ali. Agora, lucro, gente, não é isso. A gente não pode pensar em lucro como diferença entre receita e despesa. Esse é um conceito muito vulgar do lucro.
você ter receita maior que despesa. Quando a gente fala em lucro no direito empresarial, é o lucro que vai para o bolso dos empresários, o lucro que vai para o bolso dos proprietários, das pessoas que fazem parte daquela organização. Então, sempre que a gente se referir aqui à questão do lucro, né, que é a atividade empresarial, ela vai ser chamada de econômica, e essa atividade ela é organizada e ela é econômica quando ela buscar gerar lucro para quem a explora. Então, o lucro é para quem a explora. Não é você ter mais receita do que despesa. É dessa diferença de receita e despesa os proprietários, os empresários terem condições de fazer a retirada para o bolso. Eles levarem para casa, eles pegarem esse lucro para eles. E como que a gente vai diferenciar isso? Porque tem casos em que o lucro é apenas a finalidade do empresário. E é o quê? A maioria das vezes, 99% dos casos, quem empreende, quem vai montar uma empresa está buscando lucro. Ela quer ter lucro, ela quer ter o seu ganha-pão ali, ela quer poder fazer sua retirada. Mas tem casos em que o lucro não é o objetivo. O lucro é apenas um instrumento ali para que aquela empresa, para que aquela organização continue funcionando. Então, como por exemplo, os colégios católicos. Os colégios católicos, eles cobram mensalidades, às vezes muito caras, mas eles precisam de quê? De receita. Quem vai pagar os professores? Quem vão ser os responsáveis? Quem vai bancar ali aquelas aulas? Quem vai bancar aquele espaço? Quem vai pagar a menina da limpeza? Quem vai manter a estrutura? Precisa de ter receita. Então, o lucro, o fato de ter receita maior que a despesa nos colégios católicos, ou evangélicos, ou judeus, qualquer religião que seja, é o quê? Difundir valores. Então, qualquer ensino religioso, qualquer instituição de ensino religioso, ela busca o quê? Receita maior que despesa apenas para manter aquilo ali, apenas para manter aquela atividade. Então, o que sobrar, pelo menos em tese, não pode ir para o bolso das pessoas que organizam aquilo ali. Elas vão ter um salário, vão ter, mas claro, mas assim, elas não é o objetivo daquela organização, não tem como objetivo o lucro. Esse fato de ter receita maior que a despesa é apenas uma forma de viabilizar aquela organização. Alguém tem que pagar. Então vamos pagar os pais dos meninos que estão estudando naquele colégio religioso. Mas não é esse o fim. Quando uma ordem aí, quando uma religião monta um colégio, em tese, então ela vai ter o quê? Ela vai estar buscando disseminar aí valores. Ela não está buscando o lucro. Então, o que a gente pode citar aí? A gente acabou de citar esse exemplo, justamente dos religiosos, que podem prestar serviços educacionais sem visar especificamente o lucro. É claro que no capitalismo nenhuma atividade econômica sobrevive, ninguém vai se manter sem lucratividade, do valor total das mensalidades ser maior que o valor total das despesas. Isso é óbvio, pressuposto básico aí para qualquer organização funcionar. Mas a escola religiosa, ela pode ter objetivo não lucrativo. Quem nunca ouviu falar aí das instituições não lucrativas, essa é sem fins lucrativos, é uma organização sem fins lucrativos. É claro que ela vai ter receita maior que a despesa. No entanto, essa diferença entre receita e despesa não vai para o bolso das pessoas que organizam os fatores de produção. Por exemplo, no caso da escola religiosa, o objetivo não é o lucro. O objetivo é o quê? A difusão de valores. Então, nesse caso, aí, o lucro é meio e não o fim da atividade econômica. Então, a gente vai preocupar com esse tipo de organização? Não. O direito empresarial não vai preocupar com esse tipo de organização, porque ela não visa o lucro. O objetivo dela não é o lucro. O lucro é só um meio.
uma forma de tentar viabilizar aquilo ali, mas não é o objetivo ali daquela atividade econômica. O objetivo dela é o quê? Podem ser diversos fins, né? Mas, né, no caso que a gente citou como exemplo, né, da difusão de valores, né, valores aí religiosos, cada religião tem a sua. Então, nesse caso aí o lucro vai ser meio, não fim. Então, esse tipo de atividade não vai ser objeto de estudo aí do direito empresarial, porque não é uma atividade econômica organizada. É uma atividade econômica, é uma atividade organizada, mas não é uma atividade econômica, justamente porque não tem o lucro como objetivo. E por fim, gente, atividade econômica organizada. A atividade econômica organizada é o quê? A gente já cansou de falar. A empresa é atividade organizada no sentido em que nela se encontram articulados pelo empresário os 4 fatores de produção: capital, mão de obra, insumos e tecnologia. E a gente já ressaltou várias vezes aqui o quê? Que tecnologia é o conhecimento sobre o produto ou serviço. Tecnologia não é você usar o software de última geração. Não é você ter as máquinas mais potentes na sua empresa. Sempre que a gente se referir aqui a tecnologia como fator de produção, a gente vai estar falando do conhecimento sobre o produto ou o serviço a ser colocado no mercado por aquele que se dispôs, por aquele que se arriscou aí a ser empresário. Então, pessoal, a atividade econômica organizada, a gente tratou aí também cada um dos pontos de uma forma bem específica, para a gente, então, finalizar agora o conceito de empresário. A gente já falou do profissionalismo, dissecando em habitualidade, primeiro, vamos voltar aqui, então. O empresário, a gente focou o quê? Primeiro no conceito de profissionalismo, né, do sujeito que exerce aquilo ali de uma forma habitual, tem o monopólio das informações sobre o bem e o serviço que ele está colocando no mercado. Falamos aqui da atividade econômica organizada, dissecamos aí cada um desses pontos, e agora, para fechar aí o conceito de empresário, a gente vai falar da produção de bens ou serviços. Antes disso, vamos só falar então dessa observação aqui, que eu já estava até me esquecendo dela, que é a questão que não é empresário que explora a atividade de produção ou circulação de bens sem algum desses fatores. Então, gente, o sujeito ele não organiza ali, a gente já comentou sobre isso, né? Faltou algum desses fatores. O sujeito não organiza mão de obra, ele é sozinho. Então, ele não pode ser considerado empresário. Ele não precisou de um capital para investir. Ele não pode ser considerado empresário. Ele não adquiriu nenhum tipo de insumo. Não pode ser considerado empresário. Ele não tem noção nenhuma, tecnologia nenhuma daquilo que ele predispôs a realizar, a colocar no mercado. Também não pode. Então, faltou um desses fatores, gente, faltou um dos 4 fatores de produção, isso não permite que aquela pessoa física ou jurídica seja caracterizada como empresário. Então, como exemplo aqui, a gente tem o quê? O comerciante de perfumes. O comerciante de perfumes leva ele mesmo na sacola lá, sujeito da Avon, da Natura, daquela do Silvio Santos lá, Jequiti. Então, o sujeito ele comercializa ali aqueles carros rosa na rua, Mary Kay, né? Então, o sujeito vai vender aí produtos de beleza. Então, ele mesmo vai até o local de trabalho, vai até a casa das pessoas, né? Leva, às vezes, na sacolinha ou leva a revista para as pessoas escolherem. Ele o quê? Ele circula bens, ele circula produtos. Faz com o intuito de lucro? Faz. Ele quer lucrar ali com aquela atividade. Faz com habitualidade? Faz. Todo dia ele está lá. Faz com pessoalidade, com nome próprio?
Se você for entrar com uma ação, você vai entrar com uma ação contra ele ou contra a empresa? Não. Ele não faz em nome próprio. Mas ele também não é empresário, por quê? Porque ele não contrata empregado, ele não organiza mão de obra, ele é sozinho. Agora, se o sujeito coloca várias pessoas para vender para ele não é mais um vendedorzinho. Ele abriu, né, uma rede de vendedores ali, ele se tornou um representante comercial. Ele precisa emitir nota fiscal, ele criou uma pessoa jurídica. Então, ele está fazendo aquilo em nome próprio agora. Ele está fazendo já estava fazendo com habitualidade, com intuito de lucro, fazendo circular bens, e agora ele organiza mão de obra. Então, ele vai enquadrar dentro do conceito de empresário. Ele vai ter uma empresinha, por menor que seja, especializada em venda aí de produtos aí de revista. Então, gente, ele ainda vai ter ainda essa tecnologia, né, que depois de anos ali que ele já está vendendo esses produtos, que ele então tomou conhecimento sobre isso. Ele tem uma tecnologia avançada, eles têm uma cartela de clientes, ele sabe como abordar as pessoas para poder comprar esses produtos. Então, a gente está aí diante de um empresário. Então, feita aí essa observação, a gente fecha aí a questão da atividade econômica organizada, para a gente então poder falar dos bens, da produção de bens ou serviços. Aqui, gente, não tem muito o que ser dito. Né? Produção de bens é o quê? Fabricação de produtos ou mercadorias. Né? Todo mundo que produz, que fabrica alguma coisa, algum bem, algum produto, alguma mercadoria, ele vai estar produzindo bens. Toda atividade de indústria, por exemplo, a própria definição ali da indústria é uma empresa. Não tem como você cogitar de uma indústria que não é uma empresa. Uma indústria ela precisou de haver uma tecnologia, essa indústria precisou de haver um capital, um investimento para essa indústria, precisa de ter mão de obra. Imagina uma indústria de uma pessoa só. Não é uma indústria. Então, envolveu aí insumos da indústria, transforma alguma coisa, ela produz bens ali. Então, essa produção de bens aí, ela vai ser o quê? Nada mais, nada menos do que fabricação de produtos ou mercadorias. Simples assim, não tem muito o que ser dito sobre isso. Produção de serviços. É o quê? É a prestação de serviços. Então, prestação de serviços pode ser das mais variadas formas possíveis. Eu posso prestar 1 milhão de serviços aí de consultoria, de limpeza, né, de contabilidade, de informática, de N possibilidades. A gente viu que a importância, né, que a prestação de serviços tem hoje em dia nas nossas vidas. Por quê? Até, né, décadas atrás, né, a gente está falando aqui de 2013, então até décadas atrás, pensa em 2013, 14, 15, né, todo esse período, essa década agora de 2010 para frente. Vamos pensar aí em décadas atrás, aí. Belo Horizonte tem menos de 120 anos. Então você pensa aí que há 100 anos atrás a cidade estava nascendo. Né? Então não tinha uma prestação de serviços muito grande. Hoje praticamente tudo ligado. Né? Você não consegue mais ver onde acaba Belo Horizonte, começa Contagem, onde acaba Belo Horizonte, começa Nova Lima, onde acaba Belo Horizonte, começa Sabará, Ribeirão das Neves. Pessoas transitam, né, nessas cidades conurbadas. A gente tem aí a grande BH com 3 milhões e 500 mil pessoas. Então, a prestação de serviços ganhou uma importância, ganhou um status muito grande. Por isso, claro, como não deveria deixar de ser, está regulamentada pelo direito empresarial. A gente viu o quê? Que o direito comercial, ao focar ali nos atos de comércio, esse direito empresarial, esse direito comercial deixava de lado a prestação de serviços, porque abrangia somente a produção de bens. Né? O direito comercial ele focava muito nessa questão da produção de bens. Ele não se preocupava aqui com a produção de serviços, que ganhou um status aí enorme, de suma importância nas nossas vidas, tendo em vista a urbanização,
cada vez mais crescente aí, que a gente vive nos dias atuais. Então, a gente vai ter o empresário que produzindo bens ou serviços. Então, não é somente aquele que produz bens, aquele que fabrica produtos ou fabrica mercadorias, mas também o que? Produção de serviços. Essa possibilidade aí de você prestar uma gama interminável de serviços aí para a população. Você colocou no mercado bens ou colocou serviços, produzindo, você efetivamente produziu isso aí, você é considerado empresário. Mas não apenas aquele que produz bens ou serviços é considerado empresário. A gente já falou isso várias outras vezes. Também quem circula esses bens, quem circula esses serviços, também é considerado empresário. Não somente aquele que produz. Então, circulação de bens nada mais é do que a atividade do comércio, né, que você colocar aquilo ali, né, é o típico comerciante, né, que agrega uma série de produtos, né, ou um único produto, talvez, se ele for muito especializado, e vai distribuir aí para o mercado. Então o sujeito não fabrica nada, ele não produz nada, ele circula, ele agrega aqueles produtos ali em um local, torna aquele local conhecido ali como venda desses produtos e faz circular, busca lá no fornecedor e leva, né, para o consumidor para poder fazer essa circulação, essa distribuição aí desses produtos. Da mesma forma, a circulação de serviços. E a circulação de serviços nada mais é do que intermediar aí, ela faz essa intermediação da prestação de serviços. A pessoa, a empresa, o empresário não produz nenhum tipo de serviço. Ele apenas intermedia entre as pessoas que produzem esses serviços e as pessoas que querem consumir esse serviço. E como exemplo típico, a gente até já citou, a questão da agência de turismo. A agência de turismo, o quê? Ela não presta serviço de transporte aéreo nenhum. A CVC não tem um avião. Ela não presta serviço de transporte aéreo. Ela também não tem nenhum hotel. Mas ela o quê? Ela não presta transporte de serviço aéreo, ela não presta serviço de transporte aéreo e ela não presta serviço aí de hospedagem. Mas o que ela faz? Ela monta pacotes de viagem. Ela faz a intermediação entre esses prestadores de serviço e os consumidores, as pessoas que querem consumir esses produtos, esses serviços. Dessa forma, então, o empresário, circulando bens ou serviços, vai ser considerado empresário pelo direito empresarial. Não apenas aquele que produz bens ou serviços é considerado empresário aí para o nosso direito empresarial. Agora, só para a gente fechar aqui o nosso bloco, vamos fazer esse questionamento aqui para a gente poder pensar direitinho. Olha só, vou deixar uma dúvida aí com vocês. É muito fácil, a gente poder diferenciar bem de serviço. E a gente falou aqui de circulação, falamos aqui de produção, mas a gente precisa também focar bem essa questão de bens ou serviços. Vamos pensar aqui, quando eu penso em bem, todo mundo pensa em algo que você pode pegar. Um bem é algo que eu pego, isso aqui é um bem. Então é algo que eu posso pegar, eu vou adquirir isso aí. E um serviço é algo que você não pega, algo intangível. A pessoa que está te prestando algum serviço, ela não te entrega nada palpável. Então, quando você vai ao médico, você sai com talvez uma guia de exame e um atestado. Mas você não foi atrás disso. Você foi atrás do diagnóstico que ele te deu, daquele serviço que ele te prestou. Mas, gente, com a era agora da tecnologia, está muito difícil a gente fazer essa diferenciação que antes era tão fácil. Pensa num jornal que você assina. Você assinou a Folha de São Paulo para o seu iPad. Então, aquilo ali é um produto ou um serviço? O conteúdo é o mesmo. Não faz diferença. Se a mesma coisa que você lê no jornal de papel,
você lê no seu iPad, no seu iPhone, no seu computador, no seu notebook. Né? Então, e aí? Você pega ali no iPad, você pega, mas o iPad não é o jornal está dentro do iPad, mas a mesma coisa do que você está lendo o jornal físico. E aí? Esse jornal que você assina, é bem ou serviço? No próximo bloco a gente responde. Até mais.